Agora a gente traz para o programa alguém que está lá na Câmara dos Deputados e que vai, com certeza, participar dessas negociações, desses processos que vão acontecer, pautados pelo Arthur Lira em relação à prisão do deputado Daniel Silveira. Deputado federal Carlos Jordi gentilmente nos atende. Deputado, bom dia. Bom dia, Paulo, Adrilho, Joel, Zé Maria. Prazer poder estar falando com vocês aqui. Não tão prazer, né? Mas agradeço o espaço para a gente estar falando sobre esse tema importante. Não, bacana. Deputado, a gente que agradece você ter aceitado o convite, o gentil convite aí que a gente fez logo de manhã. Pegamos você de surpresa, mas você está aqui com a gente firme e forte. Deputado, uma pergunta muito objetiva ao senhor. Como é que o senhor avalia essa prisão e quais são as medidas que a bancada aliada do governo já está tomando? Bom, é fato que isso é uma prisão política, né? Eu não gosto de falar muito desse termo de preso político, porque a esquerda gosta muito de enaltecer bandidos como Lula, como Dirceu, como sendo presos políticos. Mas esse fato mostra que há, sim, uma prisão política no Brasil. Porque, como bem pontuou o Adriles, você pode ver que existem diversas ofensas contra o presidente da República por parte de deputados de esquerda, chamando o presidente de nazista, de genocida, de miliciano. E nada disso gera sequer um processo no Conselho de Ética da Câmara. É fato que o Alexandre de Moraes, o que ele está fazendo é um revanchismo, é uma vendetta contra o deputado Daniel Silveira, que tem se mostrado um crítico ferrenho do Supremo Tribunal Federal, que inclusive hoje nós estamos vendo mais uma das suas peripécias jurídicas por parte do STF, que recentemente instauraram inquéritos, que isso já é uma anomalia jurídica, um judiciário instaurar um inquérito, isso é algo impensável na democracia, no Estado Democrático de Direito. Instauraram inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos, para perseguir os bolsonaristas, inclusive o Daniel Silveira. Né? Todo mundo sabe que o nosso sistema acusatório ele é muito bem definido, que na persecução penal, quem pode fazê-lo, quem pode instaurar inquérito é somente a polícia judiciária e provocada também pelo Ministério Público. Mas isso foi instaurado aqui no Brasil e aí, através da Polícia Federal, houve demonstrações que não há indícios de participação em atos antidemocráticos. Mas, ainda nessa esteira, o Supremo, na figura do Alexandre de Moraes, mais uma vez inova no campo jurídico e faz aí o mandado de prisão em flagrante. Mandado de prisão em flagrante. Algo que qualquer jurista meia boca sabe que é impossível de ter. Mandado de prisão é para prisão preventiva, temporária. Prisão em flagrante, ela se cumpre por conta da flagrância de um cometimento de crime. Então, assim, é algo muito delicado, algo que mostra que é um recado do Supremo para a bancada bolsonarista, para nós, para que nós possamos nos colocar nos nossos lugares, e o Supremo mostra que quer dar um recado de que é o Supremo na estrutura dos três poderes, que não é. Ele é Supremo na estrutura do Judiciário. Os poderes, eles são iguais, independentes e harmônicos. E é isso que eu digo com relação ao Legislativo agora, nesse momento. O Legislativo tem que mostrar a sua força, tem que mostrar que ele é tão forte, de igual tamanho, nem maior e nem menor que o Judiciário, e anular essa prisão. Perfeito. Deputado Vini? Deputado, bom dia. Ontem, numa das suas primeiras manifestações aí sobre o episódio, o senhor também fez ali uma ofensa ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor teme algum tipo de retaliação também por isso ou não? Olha, se eu te disser que não me preocupa certos comentários, certas críticas que nós fazemos aos ministros da Suprema, eu estarei mentindo. Mas isso desde lá de trás, quando houve a instauração do inquérito das fake news, o inquérito dos atos antidemocráticos, todos esses inquéritos em que começaram a sortear alguns deputados e colocar ali para fazer uma verdadeira caça às bruxas, eu fui um dos únicos deputados que subiu à tribuna para fazer críticas ao STF, fazer críticas ao CPF de cada um deles, sobretudo ao Alexandre de Moraes. E confesso que muitas vezes eu acordava pensando que fazendo o café da manhã poderia ser surpreendido
pela Polícia Federal. Mas eu sinceramente, eu não tenho medo. Posso dizer assim, receio de que isso possa acontecer, mas não tenho medo. Eu entrei na política para poder falar a verdade, para falar o que eu penso, e ninguém vai me cercear desse meu direito, que é o artigo 53 da Constituição Federal, a prerrogativa da imunidade parlamentar, que está sendo violada pelos ministros. Isso é um fato. Você pode discordar do que eu falei, você pode discordar do que eu falei, você pode discordar do que o Daniel Silveira falou, você pode discordar do modus operandi em que ele fez, que muitas vezes pode ser questionável, pode ser muito exagerado, mas você não pode questionar que o artigo 53 é uma prerrogativa que está sendo flexibilizada desde, acredito, uns 5 anos, com o caso do presidente Jair Bolsonaro, o então deputado federal Jair Bolsonaro, no caso da Maria do Rosário. E desde então, o artigo 153 tem sido flexibilizado somente para nós. Somente para nós. O deputado do PSOL, o deputado do PT pode chamar de miliciano, pode chamar de genocida e todo tipo de crimes contra a honra que não acontece nada. Não acontece nada. Então, por isso que eu vou usar sempre a minha imunidade parlamentar, quer ministros queiram ou não. Se for mandar me prender, qualquer coisa nesse sentido, qualquer outra questão judicial, medidas judiciais, eu estou aqui, vou matar no peito, tenho jurídico para isso, mas não vou deixar de falar a verdade. Perfeito. Vou pedir só para vocês serem um pouco mais breves, que daqui a pouco a gente tem que ir para o nosso primeiro break. Joel, você. Deputado, bom dia. Acompanho aqui a prisão do deputado Daniel Silveira. Existe toda uma discussão jurídica. O senhor falou, inclusive, da imunidade parlamentar. Será que ela é absoluta? O deputado pode defender pedofilia se ele quiser, que nada acontece? Eu não vejo dessa maneira. Mas, enfim, não quero entrar nesse ponto. Quero fazer uma outra pergunta. Um deputado que defende AI-5, que defende ditadura militar, não é incoerente ele, quando recebe uma medida que ele considera ditatorial, alegar que está sofrendo ditadura, que não está tendo sua liberdade garantida? Ele é contra essas liberdades. Ele é a favor do AI-5, ele é contra o habeas corpus, portanto. Não é incoerente demais? Joel, eu acredito que você esteja mal informado com relação a essa questão de AI-5, porque o Daniel nunca falou abertamente ser a favor de AI-5. Eu posso até dizer, por exemplo, que eu sou a favor do que ocorreu durante o período do regime militar, que era um momento de excesso, um momento em que havia guerrilheiros armados, terroristas, impondo terror, e que, naquele momento, era necessário que houvesse mais rigor, uma contenção mais sólida por parte daqueles que mantinham a ordem no Brasil. Hoje um AI-5, hoje uma ditadura militar, não cabe na nossa democracia. Isso é um fato que trazer determinadas ilações como essa é infantilidade. Falar que, olha, deputados é a favor de ditadura, deputados são a favor de AI-5, eu sou a favor do que aconteceu lá atrás. Eu sou a favor, porque eles estavam querendo colocar o terror na nossa democracia. Estavam querendo impor a ditadura do proletariado. E mais do que isso. E aí esses partidos de esquerda, esses deputados que falam abertamente sobre ditadura do proletariado. Nesse caso, isso aí também cabe esses excessos, cabem essas prisões para deputados que defendem ditadura do proletariado. Isso já é uma questão sólida nas teses do comunismo, do socialismo. Eles falam sobre ditadura do proletariado como se fosse algo muito comum. Algo muito comum. E que, naquele momento, em 1964 até 85, eles tentavam implementar no Brasil a força, e por isso houve força junto com o regime militar e com o ato institucional 5. Mas agora não cabe mais. Só que eles ainda reverberam a ditadura do proletariado. Pode-se, então, pedir prisão desses deputados? Eu acho que se vento que venta lá, venta cá. Se cabe para um, cabe para todos. Adriles. Só que, deputado, ele defendeu a destituição imediata dos 11 ministros do Supremo. O Eduardo Bolsonaro defendeu cabo e soldado no Supremo. Defendem, sim, medidas ditatoriais para hoje. Se houver quebra de institucionalidade da parte dos ministros, como é o caso de quando eles perseguem pessoas, Joel. Silveira. Perseguem pessoas por nada, inclusive por opiniões e livre expressão das pessoas. Eu inúmeras vezes já falei, só falta um cabo no soldado, já falei isso várias vezes, porque você, quando fica de saco cheio dos ministros do STF, que se julgam deuses, que acham que a estrutura do STF é maior
eles estão supremos na estrutura de 3 poderes e não na estrutura do judiciário. É isso que eles se julgam. Eu já falei sobre isso, mas isso não significa que nós estamos querendo o fechamento do STF. Eu sou contra, não o STF, a figura do STF, a figura de linguagem, mas aos 11 ministros do STF, exatamente, é uma diferença CPFs, que envergonham o judiciário brasileiro. E aí você falar que de instituição imediata, isso não está falando de quebra de democracia, de querer solapar o Estado Democrático de Direito, em momento algum. Sou contra aqueles que estão lá. Por mim, eles tinham que ser retirados realmente, porque envergonham o Brasil e são verdadeiros ditadores de toga. Ok. Adriles, bem curto, por Deputado, crime inafiançável no Brasil é racismo, tortura, crime contra a ordem constitucional, homicídio, tudo pego em flagrante. O deputado simplesmente fez palavras fortes contra os ministros. Palavras fortes, como, por exemplo, Celso de Mello, quando chamou o presidente Bolsonaro de nazista. Ou seja, o Zé Maria bem pontuou aqui que existe uma disputa na Câmara entre o corporativismo e a questão da antipatia ao deputado. Mas essa proteção ao deputado, de não ser preso por uma simples opinião, é uma proteção, sobretudo, ao cidadão. Porque se a gente agora faz uma crítica acerba a qualquer um dos ministros, qualquer cidadão livre corre o risco de ser preso por crime inafiançável. Como é que está essa questão sendo debatida no Congresso? Porque defender o deputado agora é defender a liberdade de expressão do cidadão comum, sobretudo. 1 minuto, deputado, por favor. Não, com certeza. Isso foi um recado claro, que se um deputado que tem todas essas prerrogativas, como imunidade parlamentar, e é um representante do povo, que fala por determinada parte da população, está sendo preso por fazer críticas ao STF, imagina o cidadão comum. Qualquer cidadão agora, então, pode ser preso por fazer alguma crítica ao STF. Esse acho que foi o recado. E realmente nós temos que reverter isso. Eu já conversei com alguns deputados, conversei com o Arthur Lira a respeito disso, porque nós não podemos permitir que o judiciário esteja solapando a figura do legislativo, que já vem sendo feita há muito tempo, com usurpações de competências, determinadas decisões tomadas pelo legislativo, pela Câmara ou pelo Senado são desrespeitadas e são impugnadas. E agora, dessa vez, nós precisamos mostrar no plenário que esse tipo de interferência, de desrespeito, porque não é um desrespeito com um deputado, isso é o desrespeito com a Casa Legislativa, é o desrespeito com a Câmara dos Deputados e, caso não tomemos medidas agora para reverter isso, em breve isso poderá ocorrer com qualquer outro deputado ou qualquer outro senador. Por isso, estou indo para Brasília para que a gente possa estar trabalhando nesse sentido, reverter isso. E não é porque é o Daniel Silveira, é porque é um deputado e poderia ser eu. Como bem disse aqui, o Vini perguntou se eu tinha medo de ter feito ali, ter chamado de vagabundo Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo, mas tenho receio porque, como ele tem feito aí do judiciário, da estrutura da Suprema Corte, como se fosse a sua instituição punitiva própria, a gente fica receoso, mas eu não vou deixar de falar o que eu penso. Discutindo, ainda debatendo a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Paulinha, o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, acabou de tuitar uma coisa importante, né? O que ele disse? Bem a moda Carlos Bolsonaro, né? Vamos bom pra caramba. Tentar, assim, entender se ele realmente está falando sobre isso, pode ser. Ele postou assim, sinto meu estômago embrulhado como não sentia há tempos. Foi a postagem dele essa manhã. Tá aí. Ao longo do nosso programa, a gente vai aqui monitorando a nossa audiência e comentando tudo que for acontecendo em tempo real por aqui. Zé, a sua pergunta para o deputado federal Carlos Jordi, por favor. Nós já falamos aqui do momento, do que aconteceu, deputado. Eu queria saber projeção de futuro, depois dessa prisão, o que vai acontecer. O deputado Daniel fala em radicalismo, ele diz que vai aprofundar e diz que vai piorar a vida dos ministros do Supremo. Como é que o senhor vê daqui para frente esse relacionamento desse grupo com o Supremo Tribunal Federal? Olha, Zé, é prazer falar contigo novamente. Eu queria até só fazer aqui uma correção. Você tinha falado a respeito do PSL. O PSL estaria expulsando o Daniel Silveira. Foi uma decisão do presidente, né? Uma nota do presidente. O presidente não, o vice-presidente, né? O vice-presidente. Bozella. O presidente do partido. O presidente do partido. Ele não fala pelo partido. Como vocês sabem, nós estamos num clima de guerra há muito tempo no PSL, que agora está se pacificando.
pacificando. O Bozella, que sempre foi um deputado sem notoriedade, sem visibilidade, quando houve aquele racha em que nós seguimos o presidente para a aliança, ele começou a ter uma oportunidade de aparecer. Olha, agora nós somos PSL, somos contra o presidente Bolsonaro, tal, contra os bolsonaristas, e agora eles estão perdendo espaço. O que nós fizemos em um armistício, pegamos a liderança com o Vitor Hugo, e essa turminha aí, que é a turminha traíra, está ficando deslocada. Eu tenho certeza que ele está falando por ele e que o PSL não vai expulsar o Daniel Silveira, a não ser que o Daniel queira ser expulso. E nós estamos nesse processo de retomada para que o PSL possa voltar a ser o partido do presidente Bolsonaro. Então, tenho certeza que essa manifestação partiu do próprio Bostella e não do PSL. Quanto a essa questão de como é que vai ser a relação a partir de agora, bom, olha só, muitas vezes vocês podem discordar do que fala o deputado Daniel Silveira, como eu disse, do conteúdo que ele fala, e eu até discordo dessa fala de que, olha, vamos radicalizar, porque eu acho que isso cria cada vez mais tensionamento e isso acaba também prejudicando o andamento do governo. Perfeito. Mas eu acredito que não pode se acovardar, eu acredito que a gente não pode estar colocando o rabo entre as pernas, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que falar o que a gente pensa e a gente tem que denunciar quando há abusos por parte do Judiciário na figura do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que, a partir de agora, haverá uma resposta do Legislativo. Eu creio que seja uma resposta no sentido de demonstrar que não pode haver interferências, que não haja previsão legal, que não haja legalidade em tais interferências num outro poder, como vem fazendo o Supremo Tribunal Federal, e penso que devemos reverter isso no plenário da Câmara dos Deputados. E a partir daí, eu acredito que vai haver uma pacificação. Eu acho que o momento agora está muito crítico, gritante, mas vai haver, sim, não uma pacificação. Estamos seguindo aqui com o nosso Morning Show, nós estamos aqui batendo um papo com o deputado federal Carlos Jordi. Deputado, deixa eu agradecer aqui a participação do senhor no nosso Morning Show. Muitíssimo obrigado e qualquer coisa, estamos na área por aqui para a gente trazer informação para as pessoas. Eu que agradeço, Paulo, Joel, Zé Maria, Adriles, sou fã do programa, vivo divulgando vocês na minha rede. Parabéns pelo trabalho e obrigado por estarem me divulgando também, dando esse espaço para a gente poder falar a respeito desse tema. Valeu, Jordi. Brigadão para você, um abração, bom trabalho.